Nesse vídeo, eu vou mostrar os principais aspectos do Programa de Certificação IEP-Maker para professores, coordenadores e embaixadores. Esse é o roteiro da nossa conversa. Vou apresentar o contexto, trazer uma visão geral do programa, apontar como funciona, os principais elementos que se destacam, quais etapas, quais as modalidades, vocês vão ver que tem várias modalidades, e os requisitos para participar. Para contextualizar, pense nessa situação hipotética de que uma pessoa se identifica com robótica educacional e tem interesse em pelo menos um desses três itens. Criar oficina de robótica para crianças e adolescentes, ou coordenar projetos de robótica em escolas, ou ela conhece várias pessoas que são interessadas em robótica. As principais barreiras que ela pode enfrentar são: poucas informações consistentes disponíveis para operacionalizar isso, ou os riscos associados. Então, pensa, por exemplo, para destacar, é que quando você vai fazer uma oficina de robótica, é natural que as pessoas peçam um kit de robótica. Você não vai querer ter vários kits de robótica para poder começar essa operação, né? Ou a questão da escalabilidade. Você faz ali uma oficina para um ou outro, mas quando quer fazer isso para um volume maior, vai começar a identificar as dificuldades de escalabilidade ou a questão do suporte também. Alguém para estar te auxiliando, te orientando nesse processo. E aí, trazendo então uma visão geral do programa de certificação, é um programa de certificação gratuito, então aqui não é uma venda propriamente dita, é uma formação continuada para te ajudar a escalar a entrega, né, nesse contexto. Envolve a robótica educacional, esse é o foco, e o público, essencialmente três. Isso pode ter uma sobreposição, mas para fins de deixar mais clara a explicação, a gente tem o professor, o coordenador e o embaixador. O professor de educação básica ou curso livre e algumas áreas afins. Como é que funciona? São 4 semanas de encontros síncronos, com atividades sempre online, num horário que é estabelecido ali em comum com os participantes, tá? E acontecem interações nesses encontros com profissionais de mercado. Então, nos temas que são discutidos, tem uma pessoa ali para estar conversando contigo e te dando um direcionamento bem assertivo. E conteúdo esse que é cuidadosamente selecionado, de acordo com a modalidade, que eu vou apontar quais são, para discutir também sobre o entendimento da metodologia para aplicar, seja na oficina ou como embaixador, coordenador, e identificação de oportunidade. Os ingressos eles acontecem em datas específicas. Então, não é a qualquer momento que você pode se candidatar ou participar. Ocorrem editais específicos e você tem que ficar atento às datas de inscrição, enfim, a todas as datas todo o cronograma dos momentos quando abre. Quanto às etapas, tem uma etapa de cadastro, em seguida uma seleção, na qual é feita uma análise da tua inscrição. Se você estiver vendo esse vídeo quando tem uma inscrição aberta, você vai perceber que tem um formulário para você preencher, e isso vai ser analisado pela equipe de seleção. Em seguida tem uma conversa de alinhamento. Isso é muito importante porque às vezes, embora você já tenha assistido a esse vídeo que eu estou te apresentando, é sempre interessante ter um alinhamento de expectativa para entender se os dois lados estão no momento certo para seguir com essa jornada que, como eu falei, dura 4 semanas. No final dessas 4 semanas há uma prova que seria propriamente dita a certificação. Então faz uma prova para ver se aquele conteúdo que foi passado de fato foi absorvido. Então você faz uma prova no final dessa jornada. E vai ter acesso, após essa certificação e tendo a aprovação, lembrando, até aqui, assim, pessoal, tudo isso é por conta da certificadora, assim, isso não é um curso que está sendo vendido, não é isso. E você vai ter acesso, tendo a aprovação dessa certificação, você passa a ter acesso a materiais adicionais, suporte, a participação em uma comunidade, ferramentas que são oferecidas.
Tudo isso no modelo que, naquela conversa de alinhamento, isso é mais estreitado, até para que esse primeiro vídeo não seja tão amplo. Não, quando chegar naquela conversa de alinhamento, você vai ter a possibilidade de fazer um ajuste mais fino com relação a esses elementos e tirar eventuais dúvidas. E em seguida eu coloquei um último passo como opcional, a revalidação do teu certificado. A certificação ela tem um período que ela é válida, isso porque, como a gente está falando de tecnologia, é tudo muito dinâmico, então é preciso você ter um momento para estudar novamente, não na mesma intensidade que foi feita aqui, mas para se atualizar com relação a alguns aspectos pontuais a respeito dessa atualização, né? Modalidades. Por que criar modalidades? Porque há uma diferença entre perfil, de perfis, né, das pessoas e de interesse também. E aí, trazendo aqui as modalidades, vejam, há 3 modalidades: o professor, o instrutor, o coordenador pedagógico, um coordenador de projetos e o embaixador. Essas modalidades não são excludentes, ou seja, você pode se candidatar a várias dessas daí, até mesmo as 3. Obviamente vai requerer uma maior dedicação, cada uma dessas daí tem uma dedicação. Em geral, é comum se pensar em apenas um, talvez 2, mas pode acontecer de ter o interesse nas 3. Tá, mas a qual dessas 3 que você vai se candidatar? Eu vou passar por cada uma dessas. Na primeira modalidade, a gente tem o foco em instrutores de robótica. O primeiro ponto é haver interesse em robótica educacional, obviamente. E isso é para quem quer realizar oficinas para crianças ou adolescentes, sejam essas oficinas presenciais ou online. Eu quero realizar as oficinas, mas eu encontro algumas barreiras, como aquelas que eu apontei no começo dessa conversa. Quais são os objetivos, né, do programa? Onde que se espera chegar? Discutir sobre as metodologias do IEP para realização de oficinas, como criar e divulgar as oficinas que você espera realizar, como divulgar, né? Então, como criar, divulgar, como que é o suporte pedagógico. Você pode contar com um suporte pedagógico, logístico e tecnológico, estoque de produto, de kits de robótica. Então, será que você precisa ter um estoque? Eu já te falo que não. Então, tem algumas formas de lidar com isso, a gente vai te apontar. Vejam que tá bem alinhado com aquilo que eu falei no começo, de te ajudar a superar alguns obstáculos. E essa questão de ter um estoque, isso é um risco maior que você assumiria, e a gente vai te apontar algumas formas de contornar isso. Uma segunda modalidade está associada aos coordenadores de robótica educacional. O primeiro ponto é que precisa ter o interesse em robótica educacional. Vejo que já está repetindo esse ponto, porque ele é um tanto natural, né? Vai trabalhar com robótica educacional, é claro que tem que ter interesse nisso, né? Mas nunca é demais ficar ressaltando. E são para pessoas que querem coordenar projetos de robótica educacional em escolas. Aqui a gente está destacando o ensino fundamental e médio, que é o foco. A gente pode falar de outros, mas essencialmente nesse contexto. E os objetivos: discutir a metodologia focada em escolas, gestão de projetos, mas não é um MBA aqui, tá? Não é uma especialização em gestão, mas a gente vai discutir projetos de forma direcionada à robótica educacional. Uma discussão sobre análise de oportunidades, planejamento de marketing, apoio pedagógico, tecnológico e logístico, além da participação de uma comunidade que ela é exclusiva para aqueles que têm essa certificação, e para quem participar vai ver que isso faz muita diferença. Você está junto de pessoas que têm interesses em comum e que se ajudam de diversas formas, mas o exclusivo é para que haja uma fluidez em toda a comunicação.
para que todos ali estejam alinhados. E, por fim, não menos importante, a terceira modalidade de embaixadores. Lembrando que essas modalidades elas podem se sobrepor, então você pode se dedicar a mais de uma dessas modalidades. O requisito, de novo insistindo na questão do interesse em robótica educacional. O segundo ponto, pessoas que buscam impactar a sua rede, seja uma rede de alunos, outros professores, ou né, de alunos, ou de escolas, né, então pessoa física ou jurídica, de forma rentável, ou seja, você tem uma base de contatos e você quer levar a robótica educacional para essa sua base. Você é uma pessoa comunicativa, que gosta de se envolver com outras pessoas e quer impactar, a gente vai te apontar como fazer isso, só que com um retorno associado a isso. Então, qual é o objetivo do programa nessa modalidade? O entendimento das diretrizes do IEP, análise de oportunidades, quais ferramentas utilizar para potencializar esses resultados, gestão de marketing orgânico, aqui caberia uma outra categoria também, mas o foco é nesse daqui, e um apoio pedagógico, tecnológico, além do comercial. Por fim, que eu acho bem interessante, como eu apontei já nas outras categorias, a participação em uma comunidade restrita para os certificados. Quanto aos requisitos, além do interesse na robótica, você precisa ter algum curso de robótica educacional. Tem a possibilidade do curso de robótica do Prof. Antenado, não precisa ser esse, pode ser um curso análogo, desde que seja de 60 horas, e a gente vai ver o teu certificado para identificar se tem os requisitos. Sendo do Prof. Antenado, basta apontar o link com o código de verificação. E sim, tem que ter finalizado o curso. Isso tem no edital certinho. A dedicação, a gente recomenda de 3 horas semanais. Isso, obviamente, depende de cada pessoa, mas é o que a gente recomenda que você tenha. Isso por semana, não é por dia. Claro que ao longo do período que dura a certificação, né? Aquela jornada que eu apontei para vocês. E a aprovação na seleção. Então, há uma seleção. Por mais que o ingresso seja gratuito, mas você precisa ser aprovado. Isso não é questão de ser melhor ou pior, mas sim de ser o perfil certo no momento certo. Então a gente faz esse filtro e por seleção a gente tenta não passar de 20, até porque não são videoaulas gravadas que a gente entrega. Não, a gente tem um acompanhamento quase que individual de cada pessoa, por atividades síncronas, ou seja, a gente vai entrar numa videoconferência, né? Você normalmente com pequenos grupos, mas com um especialista naquele assunto, então alguém que entenda daquilo. E aí acaba que para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento, a gente tem que ter uma turma limitada. E com isso eu finalizo essa apresentação. Eu espero muito que a gente possa se encontrar em outros momentos para seguir com o programa de certificação do IEP, como eu disse, para professor, coordenador e embaixadores. Tenho certeza que vocês vão se identificar muito com essa oportunidade que certamente, até tendo disposição para pagar, vocês vão ter muita dificuldade para ter um conteúdo próximo a esse que a gente vai discutir e que está entregando de forma gratuita a vocês. É um conteúdo complementar, muito interessante e que certamente vai valer a pena. Aguardo a inscrição de vocês e espero encontrá-los em momento futuro. Até lá!